Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mudando de Assunto Pode. E esse episódio tá mais do que especial. Su, me conta quem tá aí com você? Boa tarde, gente. Eu tô aqui na casa de uma convidada, assim, que pra gente, ela tem um papel fundamental nessa junção. Eu brinco que a Ju, tô na casa da Ju, ela é nossa cupida. E assim que eu conheci a Ju, a história dela me impressionou muito pela força dela. Então, com vocês, nossa convidada mais que especial. Que felicidade de Bem-vinda, Ju! vocês. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Ah, Linda uma honra nossa. e lisonjeada aí de participar desse episódio que realmente tá super incrível e essa aliança de vocês, olha, ai, 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 muitas coisas para falar. Que delícia. Graças a você, né, Ju? Deixa eu fazer um resuminho aqui. Eu conheci a Ju também pela internet, também através do Instagram. E a gente super se conectou, né, Ju? Sim, Com sim. histórias, com amigos em comum no Brasil, de Nossa. trabalhar na mesma região e coisa e tal. E a Ju veio em novembro de eu lembro exatamente, novembro de 2023 pra cá, pra Madrid. Minha mãe estava aqui. E aí a gente se encontrou um dia, fomos num evento de Lego com as crianças e foi amor à primeira vista. Minha mãe conheceu a Ju, e minha mãe é Ju também, então eram as Jus. Ai, Ai, legal. incrível, É, incrível esse Delícia. é. encontro. E Esse aí desde então a gente não se desgrudou mais, a gente segue aqui se curtindo, se torcendo, se cuidando. Você E a Ju me apresentou a Su. minha, a às vezes não, super terapeuta, estava Sempre. buscando ontem, quando foi o nosso primeiro contato, e tantos papos já foram, né, falados entre Instagram e WhatsApp, mas foi muito legal conhecer você pessoalmente. Sim, sim. Foi muito muito especial o encontro dos meninos, inclusive até por, né, ser brasileiro, a gente estava naquele ainda, né, tudo novo, Sim, mas foi uma sim. ótima oportunidade. E logo, né, a gente deu um match aí também com a Su, que foram Exato. tantos assuntos que agora eu não me lembro, mas aí eu acho que eu recomendei Recomendou, ela falou: ela. "Amiga, é a mesma vibe, imigrante, mãe, você vai adorar o perfil". Como E foi Como assim, vocês duas se conheceram? em um evento de brasileiras aqui, empreendedoras, hum, e a gente nem se falou nesse evento, só que a Ju me deixou uma marca tão profunda que a gente começou a se comunicar mais depois, né. é. Ela contou um pouquinho da história dela, porque em um momento ali, bem no final, a gente teve que se apresentar. E eu falei: "Gente, que mulher, que força incrível", e é isso que a gente Só tem quer o tamanho, compartilhar só tem o aqui. tamanho, Ela é Pra maior quem que não, eu sou alta, gente, ela é maior do que eu, vocês não têm né. pra quem noção. não sabe, quanto você tem de altura, Ju? Tem 1,90. 1,90. 1,89, né, mas 1,90. É o único Não, mas momento que eu assim, me sinto a baixinha. gente olhando assim pela internet e tal, a gente conversava, tal, eu não imaginava que ela era tão alta. Quando eu vi essa mulher pessoalmente, eu falei: "Gente, ela tinha que se dobrar". Eu também não sou tão baixa. Eu tenho 1,71 m, né, não sou, mas perto dela. Mas olha, eu sentada eu sou na altura de vocês, de todo mundo. Amiga, até sentada você é maior que Vocês eu. são tenho perna longa, realmente, eu sou de uma família muito alta. Bom, vamos lá, né. Se apresenta aí, Juju. E aí, assim, né, tem tantos assuntos, mas eu sou de São Paulo, nascida, criada lá, de uma família de 4 filhos, eu sou a última, pai e mãe já se foram, mas é uma família muito simples, mas com uma educação de base muito incrível, de valores. E eu acho que essa conexão aqui nossa também, além de ser brasileira, a gente tá fora, eu acho que vai muito além, né, e esses valores, tá muito resumido entre a nossa amizade também. E aí, enfim, né, sempre fui batalhadora, né, trabalhei desde cedo, fui modelo, trabalhei com evento, sempre fui aquela pessoa que sempre trabalhou desde nova, né, então, eu tinha, né, o privilégio de ser alta, e aí eu comecei a ser modelo, e tal, mas eu vi que aquele nicho no momento ali da minha maturidade não era o momento, Uhum. mas segui com evento, trabalhei muitos anos em grandes eventos, agência, tal, e eu ia pra fora, acabei não indo pra Irlanda, mais pertinho de você. Hum. E aí eu conheci meu primeiro amor, né, e eu tinha 18 anos, ele tinha 32, decidi ficar, e aí a gente construiu nossa história.
Fiz faculdade de administração, foi uma faculdade muito difícil no momento, porque minha mãe ficou doente com câncer na época. Então foram 4 anos de doença dela, depois veio meu pai. Nesse meio tempo, a gente namorando, né, eu trabalhando naquela loucura, tá, mas seguindo com Sim. os meus objetivos. E aí fazendo né, uma síntese da vida, né, até pra gente não prolongar com as questões das tristezas. Minha mãe veio a falecer e meu pai fazia tratamento também, isso foi em 2012. Aí 2015, ele faleceu também logo depois dela, e nesse meio Nossa. tempo, em 2012, eu casei com o pai do Joaquim, a gente, né, viveu um casamento muito gostoso, era uma pessoa muito incrível, maior do que ela, né, o amor. E, né, a gente teve o filho, isso também foi um marco na nossa vida, porque eu sempre quis ser mãe, mas eu tinha esses meus problemas, né, enfim, na família, de saúde, e quando eu consegui respirar, eu falei: "Eu vou viver meu casamento", né. E aí nós tivemos nosso filho, enfim, o Joaquim agora tá com 7 O Joaquim nasceu e em 2018. 18, 18. 18. O Antônio, depo 19. 19, foi um pouquinho depois. Que os meninos têm mais ou menos o Joca não, primeiro é os seus, Os É, meus primeiro os meus o Joca pré-adolescentes. e é, depois os seus, depois né. os meus. Então assim, né, eu foi tudo muito rápido, intenso e logo veio a doença do meu marido, né, que na época pra mim era uma coisa, enfim, não tinha nem passado na minha cabeça que isso poderia acontecer, o Joaquim com 1 ano, mas eu sempre tive aquela força, eu falei assim: "Vamos passar por isso". Sim, sim. Talvez e ele já tinha tido um câncer antes, é a primeira vez que eu conto essa história, assim, né, e todo mundo sabe, enfim, da minha vida, tal, como que é, mas realmente, assim, foi um homem que viveu o que tinha que viver. Eu sinto muito, assim, né, pela perda. Hoje em dia já reparada, mas vai e volta esse Sim, sim, super sim. difícil. Mas, eu tinha que estar ali muito forte, dessa fortaleza que eu criei dentro de mim, que nem eu sei como que aconteceu. Claro, eu tenho um filho, enfim, as pessoas, Sim. Quantos família, anos o Joca tinha, amiga, quando 1 ano e ele 2 faleceu? meses. 1 ano e 2 meses. E foi muito de Nossa, repente. então foi rápido, né, o Foi porque câncer foi dele. foi em dezembro que a gente descobriu, em março foi, e aí começou todo, né, o vamos ver, né, como que vai Sim, sim. acontecer. Então, tive que tocar minha vida, aí muito bravamente, e fomos, o apoio da família, enfim, eu trabalhei muitos anos numa loja, uma grande marca em São Paulo, que sim, eu trabalhei como se fosse minha, assim, sabe, eu trabalhava todo dia. A Su também, né, já trabalhou no a gente acho que já se viu também, Já né, Su, no FMI. Então me enfiei no trabalho, assim, tinha apoio da família, mas, enfim, né, foi uma parte muito triste da minha vida que eu tive que superar, mas veio a pandemia, né. Então a pandemia Nossa, foi um momento que todo mundo, tudo né, junto. enfim, todo mundo sofreu muito, enfim. E aí veio à tona, um problema aí que eu tive de síndrome do pânico, enfim, que eu acho que todo mundo passou por isso, né. Só que ao mesmo tempo, esse quando como eu não tinha tratado esses lutos, eu acho que veio tudo de uma vez. E aí foi um momento, assim, que eu tinha que conversar com Deus mesmo, foi um dos Sim. momentos que eu sempre fui católica, minha mãe, enfim, fui criada na igreja também, ia em retiro, tenho uma madrinha maravilhosa, que é a mãe da Paloma, inclusive, Uhum. e de crisma, né, que me conduziu muito no catolicismo, e aí foi o momento que eu realmente, entrei, né, nesse Deus maravilhoso que eu falei: "Gente, vai ter que reparar, porque eu preciso seguir". Que foi um dos momentos mais ruins da minha vida, em meio a toda essa diversidade aí Sim. de, eh Mas eu acho que é um pouco disso que você falou, né, amiga. é, Eu acho que são os lutos mais intensos, assim, né, pai, mãe, de um é, marido com um filho, né, porque a gente casa, a gente encontra uma pessoa ali querendo construir uma família, sim, ter claro. histórias, e aí vem de novo este rompimento, aí vem uma pandemia, né, então não tinha como você, sair sem entrar em contato com tudo isso, né. E É, como que foi pra você? Você buscou
além da nossa força superior maior, que é Deus, como que foi isso para você elaborar tudo isso e, você procurou algum recurso como terapia, amigos, como que foi? Sim, sim, eu fiz terapia do luto, inclusive com uma maravilhosa também, e eu acho que tem que fazer, né, porque é algo que foge muito de você, assim, vai ter os altos e baixos? Sim, vai ter, mas eu cheguei num momento, assim, de cobrança interna, eu não podia, né, quando eu comecei a sair, eu comecei a me cobrar muito, eu falo assim: "Mas eu tenho que sair, mas o que que as pessoas vão pensar, tal", e aí eu falei: "Não, eu preciso tratar isso dentro de mim". Eu tinha feito no começo, não gostei, porque acho que é aquilo, né, você não quer lidar com, porque vai né, no problema, e eu não queria, eu queria continuar, ser forte, mas teve um momento que realmente a gente tem que trabalhar. E foi maravilhoso, porque você fala com você mesmo, se conecta com você mesmo e conseguir tocar o barco, né, vamos falar assim. Mas sempre com o apoio da família, de alguns amigos que estavam comigo na época. E aí, enfim, né, fomos, o Joaquim crescendo, né, a gente voltando tudo, né, aos movimentos. Eu tive outro desafio que foi receber uma loja com um faturamento enorme, então assim, eu tinha que trabalhar, seguir a vida, e eu estava muito bem financeiramente, inclusive, e profissionalmente. E aí a gente começa, né, a sair, conhecer gente, assim, no né, se ver de novo, voltando à vida, porque tudo já tinha meio que voltado ao normal. Sim. E Sair é uma coisa, né, Ju. Eu acho é, que você começou a se permitir. permitir. É isso, me permitir, é isso, é Eu isso. acho tão lindo, porque pra mim é muito renascer das cinzas, assim, Ju, você Muito, conta muito, muito. isso, e acho que agora vem o que eu acho transformador, assim, que lindo. Como você chegou. Eu me pego ainda pensando, eu falo: "Meu Deus, aconteceu tudo isso comigo", né, porque realmente quando você passa e as pessoas olham e você fala: "Uau, nossa, que história", mas eu mesma às vezes me pergunto pra mim mesma, eu falo: "Gente, só tenho que agradecer tudo o que aconteceu". Fui eu E que vivi isso? Espera aí. eu vivi isso, é, né, Eu falo uma coisa que a Amanda já tá careca de escutar aqui. hã, Nada é por acaso e tudo é para o nosso bem, sim, sabe. Às vezes a gente não entende o que vai, mas né, por que isso? Por que eu tenho que passar, tipo, calma, né, é. Deus no controle, calma, que lá na frente você vai entender e Você vai tudo faz entender. Tudo vai sentido, fazer né. sentido. Claro, assim, a gente não pode se vangloriar de uma dor, né, e de perdas, mas, assim, realmente podia ter dado tudo errado, né. Total. Eu acho que depende muito da pessoa, né, que tá ali, e eu acho que quando você, independente de qual tipo de problema você vai ter, né, na sua vida, eu acho que você, com você mesmo, e é só você que tem que batalhar e seguir em frente, né. Sim. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo, é difícil pra todo mundo, as adversidades são pra, né, é pra todo mundo, mas acho que a forma como você lida, né, com o problema. E aí eu tô lá, né, em 2022, ó, mais gentinha. 2022, num sambão no Rio, com minhas amigas, de repente, bum, uau, um homem grandão, assim, me olhou, eu olhei, e assim, né, normal, né. E aí, enfim, Dudu apareceu no Rio. Foi muito gostoso esse encontro e, assim, eu, do jeito que eu sou, já falei: "Minha vida, ó, minha vida é assim, papum, tenho filho, trabalho muito, nã-nã-nã", e ele falou assim: "Mas eu não moro aqui, moro fora", e foi aquela coisa, né, que é avassaladora de primeira vez, assim, que a gente, né, vê de novo aquele, né, Mexendo as borboletinhas, né. borboletinhas. Sim, a borboletinha, é. Ele morava onde nessa época, Ju? Já aqui, Ele já Marbella. Mas morava ele aqui é na Espanha? brasileiro? Não, então, aí ele é francês, é um franco-brasileiro, na verdade não, ele é francês, tem um irmão que mora no Rio, ele foi, depois da pandemia, ver junto com a família ele, né, então ele estava de Hum. férias com a família e no último dia dele, foi lá no sambão e No eu estava último dia? no último dia. Foi muito legal. E aí, assim, eu estava meio que pra ir embora, eu falei: "Meninas, vou ficar porque o negócio ali mexeu, vou ter que ficar", e enfim, aí ele já tinha pegado o meu telefone, porque ele falou: "Olha, a mulher sumiu, né, porque aconteceu ali, eu fui embora e voltei". E aí, resumindo, a gente, né, começou a conversar por telefone, e ele estava muito presente na minha vida, assim, todos os dias, e foi incrível, assim, ele estava muito presente. Então
quando você começa a notar que uma pessoa começa a perguntar pra você coisas que pra você é tudo banal e automático, por exemplo, eu fui ao banco e conversar, estava com um problema, e eu fiz um comentário, né, na chamada de vídeo. No outro dia ele perguntava, eu falei: "Opa, esse cara tá me". É diferente. É diferente, é Ele tá diferente. interessado, né, Tá ele tá interessado, interessado. né. E eu jamais pensei que isso fosse acontecer no momento que aconteceu, né. Eu acho Uhum. que, claro, eu sou nova, acho que o momento certo iria acontecer, mas eu acho que eu tenho que me permitir também. Então foi um momento que eu me permiti, eu falei: "Acho que sim", até porque ele, validava muito a história do Joaquim, né. Então, pra quem é mãe, né, É a gente como a gente essencial, é essencial. essencial. Mas eu não estava procurando na época um pai para o meu filho, eu falo isso muito claramente, porque eu sabia ali o que eu, né, até onde eu poderia chegar, porque realmente quando a gente começa a olhar mais pra frente, a gente precisa ter certeza, enfim, mas era um cara que estava ali, opa. Mas enfim, as coisas foram rolando, ele foi para o Brasil, eu vim pra cá e nós ficamos nesse 1 ano aí De namoro. de namoro. E eu lá trabalhando, trabalhando bastante, pensando como que ia ser tudo. Tinha também, né, eu tenho um contato muito forte com a família do Daniel. A gente é como família, o avô, né, a gente na época perdeu a avó bem na época eu estava decidida para vir para cá. Foi tudo de novo, né, muito sofrido, mas eu tive que continuar. E aí, um pouquinho, né, voltando, em novembro ele apareceu lá e falou assim: "Eu quero casar com você". Eu: "Meu Deus do céu, como que vai ser isso?". Você não Enfim. estava esperando que ele voltasse, assim, em novembro com Não, essa decisão, assim, não, pra não, porque a gente conheceu em janeiro de 22, ele foi em abril, eu vim em julho pra cá sozinha numas férias, ele voltou em novembro e nesse novembro ele me pediu em casamento. E eu: "Uau!". Assim, Meu Deus. aceitei, né, porque estava Ah, amando tô fazendo novamente, nada, aceitei. só que gente, é um teto, né. Meu Deus do céu, o que que eu preciso fazer? Não, é uma Claro, a gente grande tinha mudança, né, conversado Ju. muito, mas realmente era uma mudança. E aí, enfim, né, não sei se eu acho que eu alarguei um pouco aí a história, mas Não, a gente tá Hum. adorando, pode continuar. Então tantos assuntos que a gente já falou também, né. Mas enfim, eh, decidi, tive que, né, enfrentar aí muitas coisas, porque realmente, eu não imaginei, né, enfim, sair do país, porque a ideia era vir pra Marbéia, né, e enfim, tinha que vir pra cá, Espanha. Eu vi aqui muita oportunidade, mas ao mesmo Uhum. tempo muito medo, né, não sei como que ia acontecer, uma garota que sempre trabalhou, uma mulher que sempre batalhou, nã-nã-nã-nã-nã, eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer lá?", mas enfim, vamos. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, eu falei: "Eu preciso ter a oportunidade de viver minha família novamente", né. Sim. e E aí como foi contar para o Joca isso? então, era um amigo, na época, um amigo da mamãe, e aí ele aparecia nos vídeos em algum momento e sempre tratou ele muito bem. E aí a primeira vez que a gente né, juntos lá em São Paulo, eu fui pra Ilhabela com ele, ele ficou com a babá na época, com os avós, minhas irmãs, a gente fez um plano ali pra que eu pudesse ficar fora uns 5 dias, enfim, pra gente se conhecer de fato. Na volta, eu senti um carinho tão forte, assim, porque ele: "Ah, o tio Dudu, tal, o tio Dudu vai voltar", então assim, Joaquim foi uma coisa natural, assim, e a conversa com o Joaquim sempre foi muito papo reto, ele sempre foi uma criança, no caso, que nunca me deu problema em se adaptar, né, a toda essa correria que eu tinha, ficava muito com meus irmãos, ficava com os outros tios da família, né, madrinha, enfim, os avós muito presente, então ele já estava ali sabendo tudo, então eu nunca escondi nada dele, sempre soube, fez terapia quando era pequeno também, pra entender no conceito de família, de perdas, Sim, tudo, mas, sim. enfim, era um Super desafio grande pra importante, mim. né, Ju, É. e legal você falar isso, porque muita gente acha: "Ai, criança, ai, tá tudo bem, ah, não". E a importância de ter este olhar pela criança, eu acho que várias falas suas, né, dentro da sua história, dentro do seu papel como
a mulher ali da família, o quanto você sempre fez o Joca participar com muito respeito, com muito cuidado, mas sempre sendo verdadeira com ele, né. Ah, Então isso é muito bonito, e eu acho que isso facilita muito na frente o diálogo de vocês, a conversa, a adaptação, né, por mais que tenhamos aí altos e baixos, dificuldades e tal, mas muito bonito isso, a forma hum, como você lida com isso e a forma obrigada. como você trata o Joaquim nesse sentido. Ele não é uma parte externa, ele faz parte de tudo isso e Faz você parte. inclui ali com respeito, com cuidado, então isso é muito bonito. Claro, obrigada, obrigada. Algumas vezes nessa nuvem negra aí, ele me pegou chorando várias vezes e eu tive que falar a verdade, né, porque Uhum. chorar é um sentimento que ele também, né, Sim, sente, né. Então, claro que muito sem colocá-lo em vítima de tudo que, enfim, sim, né, sim, precisamos enfrentar, mas tem que dar sentido a esse dar nome às coisas, né, do que a gente sente. E a gente aprende isso na terapia, né, isso realmente fortalece muito. E aí, enfim, voltando, só pra gente voltar aqui ao nosso trio também, sim. decidi vir pra cá. A minha mudança pra cá foi super corrida, porque em abril eu tive que desfazer de apartamento, aquela loucura. Viemos, eu vim com ele sozinha, 8 malas, aquela coisa, e chegamos aqui, né. Você veio Muitas final de abril ou maio? Maio, dia 10 de maio eu Maio. cheguei aqui. É um mês depois de mim. Muitas despedidas, mas para um recomeço. E esse recomeço é assim, né, acho que todo mundo, enfim, que já né, já saiu, já migrou, enfim, é um recomeço de muitas coisas, então, ufa, vamos lá, né, já passei por tantos, vamos recomeçar de novo. Mas tivemos uns perrengues aí, vamos dizer assim, porque, opa, né, tudo o primeiro ano maravilhoso, vacaciones sempre larga, mas chega a hora das realidades, né. E eu acho que Aham. foi por isso que a gente se conectou, porque nas minhas dificuldades como mãe, né, você me apareceu, e aí a gente começa a ver que, a gente vira uma criança de novo, né, a gente tem que voltar Uhum. tudo Reaprender a viver. reaprender, né. Então são vários momentos, assim, que a gente, enfim, pode nomear muitas coisas aqui, mas eu acho que quando você conecta com uma pessoa e você vê que aqui no vizinho acontece a mesma coisa, você acaba relaxando um pouco mais, porque eu Fica um acho que o pouco mais desafio leve, né. mais leve. O desafio materno é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas quando você se descobre em outro lugar e vê que todo aqueles as travas, enfim, medos, acontece também com outra pessoa, eu acho que você relaxa um pouco Entendo. mais e você se sente um pouco mais acolhida, então tudo bem, eu posso falhar, eu posso Sim. porque eu acho que muda muito o nosso conceito quando a gente muda de país, porque você tem que reconfigurar muitas coisas que você fazia no automático, né, e aprender tudo. Mas é isso, foi essa trajetória de vida, assim, que todo mundo acha, né, que é muito forte, e realmente acho que impacta. Impacta. Impacta, Jo. Foi o que mais Eh, me chamou a atenção, assim, porque eu falei: "Gente, eh, que força, sabe, que conectividade com Deus, assim, que estrutura de cabeça você teve para lidar com tudo isso, com o filho pequeno também, né". É, Porque foram várias perdas, vários lutos. uhum. E essa transformação depois super bonita, né, Ju, de renascer, reviver, né, viver um amor, assim, que te amar de levou para o novo, outro né. lado do mundo, assim, né. E como que foi, assim, se reconstruir aqui como mulher agora? Ai, como mulher, vamos lá. Profissional, Eu acho que aqueles medos como mãe, a gente tem, porque é uma pessoinha ali, né, que depende da gente, a gente quer sempre dar o melhor mesmo falhando, né. Sim. E eu como mulher, eu tenho hoje um marido muito lindo, assim, né, uma pessoa que se preocupa muito comigo, que a gente, comunga das mesmas coisas, ele é muito atento a muitas coisas, então assim, eu sempre gostei de cuidar do meu lar, né, então, no começo foi um pouco difícil, porque eu queria a casa toda arrumada sempre, então eu virei a dona da casa, né, sempre, como todas aqui. Essa é a minha, conquista diárias foi aos poucos e aí quando eu me dei conta que eu, né, a Juliana,
precisava voltar a viver, precisava, né, relacionar, eu tive um pouco de receios, e acho que não sei se vocês passaram por isso também, porque eu sempre fui uma mulher muito, né, resolvida, independente, e aqui eu me vi um pouco muito bloqueada. E dependente de um homem. É, é. Por questão Então, da língua foi também? questão da língua, eu não falo inglês, né, então isso eu acho que é uma das coisas que eu como boa capricorniana e perfeccionista do jeito que eu sou, eu acho que é uma das coisas que eu pequei e que eu carrego isso pra mim, só que hoje em dia tá muito resolvida, tá. Eu também. Ninguém fala português, ué. Mas eu Eu sei que o penso. inglês ele eu estudo, né, mas é algo que te abre portas, né, então, eu gostaria de transferir toda aquela minha capacidade que eu tinha com o inglês aqui, continuar esse continuar, né, essa Juliana do jeito que ela era, mas não é do jeito que como a gente é. Então, assim, isso que foi um dos bloqueios, mas eu aprendi o espanhol com amigos aqui, eu acho que o espanhol foi uma das minhas maiores motivações, porque eu gosto da língua, e nunca tive medo de falar errado também. E às vezes agora a gente troca, né. A gente Ah, Bilíngue. total, total. ai, 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 mas Principalmente com os meninos, né, principalmente com as crianças, porque eles falam ali fluentemente, então tem coisas é que no vocabulário deles, porque eles estão sendo alfabetizados em espanhol, alfabetizado. eles só sabem espanhol. Então eles falam pra gente, aí a gente também fala aquilo em espanhol e a gente fica aí parece aquelas gringa metida, né, aquelas que saíram do Brasil e fala: "Ai, como é que fala?". Gente, não, a gente não lembra real mesmo Não, algumas não, palavras. não lembra, não lembra. E pra escrever? Meu Deus do céu, porque agora a Escrever eu gente me tá sinto meio naquele burra às vezes. a Aí eu É, eu gente falo: também, "Nossa, mas isso é 2 S's, um S, Z, eu que" também. a gente tá naquele liu, né, que tá aprendendo uma nova língua, mas também não É. sabe a nova língua. Eu tô aprendendo a escrever números agora, porque eu pensava que era de um jeito e é diferente aqui, que o Joaquim tá aprendendo, né. E é Ah, ótimo sim. essa troca, a gente vai aprendendo. É. Mas enfim, eu acho que o meu maior bloqueio aqui foi isso, eu pensar com a cabeça que eu tinha de trabalho e me redescobrir aqui. A gente tem uma comunidade muito grande aqui de brasileiras, né, Su, onde a gente faz parte, alguns momentos eu tô mais ativa, outros não. Eu acho que isso também deu uma base, porque tem muitas mulheres que precisam se reinventar e também Legal. vem daquela conscientização. Todo mundo pode recomeçar, seja em qualquer lugar. E quando a gente vê sucessos acontecendo, a gente também tem esse olhar de que tudo pode acontecer. Então, assim, eu acho que foi válido aquele momento, porque também me saiu um pouco do automático, eu tive que me organizar na minha cabeça e agora, né, a gente tem que dar novos rumos. Então eu acho que é válido todos os estágios que a gente passa. Com Vou certeza. mudando de assunto, né. "Ah, Pode. Pode? o nosso bordão". Pode. Eu não sei, vocês já se sentem pertencente? Eu acho que isso não é difícil, né, responder isso. Mas, em alguns momentos eu ainda acho que eu já consigo falar que eu já sou pertencente, mas em alguns momentos não. E vocês? Fala, Olha, Mandita. eu tô num dia sensível hoje, Ah, então e é justamente sobre isso, sobre pertencer. Em muitos momentos, às vezes sim, eu acho que eu pertenço, mas em outros momentos eu caio de paraquedas. Eu até fiz um post hoje lá no meu Instagram, porque é isso, eu tô aqui há 2 anos e meio, então assim, tem muitas coisas que são muito novas, tem muitas coisas que são culturais, aham. eh, e a gente cada um tem a sua história de vida, tem as suas feridas, tem suas mágoas, tem as suas seus traumas de vida, né. E em alguns momentos de vida, alguns traumas voltam com muita força, e aí este pertencer, junto com o trauma, junto com um processo de luto, um processo imigratório, educando o filho, aí você fica numa situação que você fala assim: "Quem É, sou eu? O que que eu tô aham, fazendo aqui?" é. Pra onde eu vou? O que que eu quero, sabe? Será que eu mereço estar aqui? Aí você começa a se questionar, assim. Questionar, sim, sim. Acho que todo É, mundo então precisa, né, eu tô saber. num dia meio a voz até dá aquela engasgada. Respira. Eu tô num dia meio confuso nesse sentido, mas eu acho que é um passinho de cada vez, sabe? São experiências que a gente tem que viver, isso que você tá falando, né? É um passinho de cada vez, é uma etapa de cada vez, e tudo isso faz a gente faz parte da nossa história pra gente construir algo muito maior lá na frente, né.
pra gente ter bagagem, pra gente ter força e pertencimento em relação às coisas. As Mas coisas. assim, acho que é um dia de cada vez. Então hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, varia do dia. O 100% a gente levou uma vida, né, pra falar que é brasileira, né. Eu acho Sim. que E tem o aquilo, né, a gente sempre vai ser imigrante aqui. sim, é, sim. Então Eu acho que depende do local, assim, eu acho que pra mim, eu me vejo muito mais fácil e eu me pertenço muito localmente. Parece que eu nasci aqui, gente, de verdade. Eu demais. vibro, eu ando nas ruas, eu falo que eu tô vivendo a vida que eu queria, assim, andar nessas ruas lindas, passar por essas casas, não sei o quê. Então, localmente, eu me sinto muito pertencente. É Que engraçado isso. bom. Que demais, que demais. Isso é muito bom. Mas assim, às vezes em algumas rodas, né, hã, de nativos, assim, você hum. Mas Não eu sou. acho que é questão de tempo também, Não, sabe, sim, com por certeza. língua, é aquela história a gente já falou em algum outro episódio também isso, né, se você não tem o domínio daquela língua de forma nativa, você não vai ser 100% você. Uhum, Então, assim, a gente todo mundo aqui, nós 3 estamos há pouco tempo aqui, né. uhum. Sim. 2 anos e meio, 2 anos, então, assim, é pouco ainda. Eu acho que daqui uns anos, né, continuando aqui falando, eu tô me sentindo nativa em tudo, não só localmente, mas em grupo de pessoas, tudo mais. Uma outra coisa também, o lugar que a gente está aqui, por isso que a Ju trouxe a questão do inglês, tem muita gente de fora. Então Hum. isso te faz pertencer também o lugar que eu tô, às vezes eu falo: "Gente, tem pouquíssimos espanhóis morando aqui no condomínio, tem pouquíssimos espanhóis", sabe. Então, te faz pertencente de uma forma diferente, porque todo mundo aqui veio é o francês, é o inglês, é o finlandês, é o Já polonês, tá tem todo uma mundo aqui. concentração muito grande de pessoas de fora, É, diferente daqui de então Madrid, né. é isso, então depende muito onde que você tá, como que é a sua imigração também, Uhum. entendeu. Então isso me faz, eh, pertencer, assim, eu não tenho não sei, eu gosto muito, eu acho, é o que eu falei, eu tô andando na rua e tô vendo nossa, eu adoro Ai, isso, que entendeu. local ela. Ai, que local. Mas acho que essa questão de onde você vai, né, onde Sim, essa mudança também interfere bastante sim. para se sentir assim. Talvez se eu Sentir. tivesse ido para Madrid ou para outro lugar que tivesse muito mais espanhol, eu ia me sentir um peixinho fora d'água, ia Sim. ser muito mais difícil para mim, né. É, eu acho que é gradativo também, porque eu vou dar um exemplo, né, há 2 anos atrás, vamos dizer quase 2 anos atrás, que o meu faz 2 anos e meio já que eu estou aqui, já passei por muitos, então assim, eu já dei alguns estágios do pertencimento, porque se eu me olhar pra trás, eu falo: "Meu Deus do céu, aquela menina que chegou com todos os Ah. vontades e ao depois o medo, eu já tô muito mais na frente". Então é gradativo. Com certeza quem tá escutando a gente e já está muito mais tempo fora, vai falar: "Ih, menina, fica tranquila Fica que tranquila. daqui a pouco esse pertencimento chega". E eu Ou É, es não. ou não. É, ou não. Ou não, porque eu falo, porque, assim, eu acho que no começo eu me fechei, porque eu precisava dar conta dos meninos. Sim, claro. Sim, é questão de sobrevivência, então, assim, eu foquei neles, eles, eles. Depois que eu fui me abrir para amizades, para grupos e tal. Mas tem gente que tá aqui, eu já vi pessoas, né, de tipo, sei lá, eu fui fazer a prova pra nacionalidade lá. Tinha uma mulher na fazendo a prova, ela falou que ela já mora aqui há 10 anos, e ela não fala espanhol. Então, assim, ela não tem contato com pessoas de fora, externa. Então, assim, depende muito do imigrar, é isso que você está falando. é, Então, assim, depende muito da sua disponibilidade, da sua vontade de querer pertencer também. Eu acho que tem Sim, tem o tem claro. o fator externo, mas o fator interno é muito importante do quanto você coloca intensidade e vontade naquilo também, sabe. total, total. Se a pessoa muda e quer viver o Brasil aqui, não Não. vai dar certo, né. Não, não. E não precisa ir longe, não precisa nem mudar de país. Eu tive uma amiga, assim, que mudou de estado. Tudo ela falava do outro estado, ela queria Não. comer no lugar que tinha comida do então, assim, você não vive, você não conhece o novo, te dá uma te prende, sabe, Sim. parece que não te deixa voar e não te deixa experimentar o Sim. novo. Então, isso também é importante, né, quando a gente muda, vivenciar o Sim, local. sim. No meu caso, eu tenho ainda a França, né, eu tenho outra cultura também envolvida, então Cara, é eu é é isso. Os seus sogros falam só francês, né?
francês, minha sogra fala mais português, ele entende um Ah, ela pouco. fala português. Eles Ah, moraram no porque eles Brasil. moraram um tempo, a adolescência do Dudu foi no Brasil, que eles estavam Ah, cada uma legal. época eles moravam num lugar, enfim, por trabalho, né. E aí, eu acredito que também, o Dudu, no caso, que foi uma pessoa que viajou muito, hoje em dia ele tem uma bagagem que se adapta em qualquer lugar. Sim, Então, eu acho que a gente também vai ter esse momento, né. E aí tem essa cultura, mas assim, eu sou super aberta e é isso, depende muito da gente, né. uhum, Querer, conhecer, provar. No começo tudo era Brasil, comida era Brasil, mas acho que é uma forma também que a gente precisa abrir para o novo, né, um sim, clique. Eu sim. enfim, vou ter que comer a comida daqui, é gostosa, né, a gente tá no Mediterrâneo, tem um monte de frutos do mar, vamos passar a comer peixe, vamos passar Uhum. a comer almejas, né, que hoje em dia é um dos pratos que ele mais gosta. E eu acho que é isso, é viver, deixar as coisas vir, passar. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas é como a forma, mais uma vez, de como que você lida Sim, com o novo, com os problemas, enfim. legal. E nossa, quantos assuntos. Aí eu quero saber, profissionalmente. Ah, então, né, eu sempre trabalhei com clientes, enfim, público final, sempre gostei muito dessa troca. Equipes também, já formei equipes também, e me vi no momento aí que: "Opa, que eu vou fazer?", né. Sempre gostei muito de presentear e eu falei assim: "Será que dá pra fazer?" Aí, né, enfim, "Será que dá pra fazer o que funciona muito bem no Brasil aqui?" Desde o quando eu cheguei eu falei: "Putz, acho que é um ramo muito legal pra se trabalhar, um nicho", mas é aquela coisa, precisa se adaptar à cultura, né. Sim. Então, até a Amanda sabe aí desse meu começo. Nossa, ó, desde 2023, quando a gente se conheceu, você fala Eu sobre isso. É eu muito é. engraçado, né. Ela é muito engraçada. E é coisa que já estava ali enraizada desde quando eu cheguei, mas sempre tive muito medo, vou ser bem sincera, de começar, porque é aquilo, né, a gente comemora até, não sei, não estava conseguindo fazer alguma coisa, até dividir com você: "Amanda, consegui tirar a carteira de seguro", né, o que que era? De Salu? Falei: "Nossa", ela Foi, foi. comemorar as A coisas que tarjeta de saúde, sim, sim. eu não sabia Tarjeta fazer. sanitária. Isso, a tarjeta sanitária. E então, assim, é tudo muito novo. Então eu comecei a pesquisar, enfim, aí eu mandei até pra Amanda, eu falei: "Amanda, olha aqui minha cestinha de Halloween", isso há muitos anos atrás. Ela falou: "É daí que Legal. começa, vai, vai". E Halloween. aí Eu lembro que sempre você fez para o Joca, não foi? Você do fez uma Joca. cestinha para o Joca de Halloween e tal. Gente, Eu falei: espanhol. "Vai vender isso, Juliana!" É. E aí aqui no condomínio, o que que eu fiz? Uma forma até do Joaquim entrar com as crianças, né, eu sorteei, porque aqui faz muito o Halloween faz muita festa, enfim, aqui no condomínio. Aí eu falei com o presidente, né, que é o síndico, eu falei assim: "Olha, eu faço algumas cestas, estou começando, e eu tenho uma aqui para presentear, vou fazer o nome das crianças, tal". Ele: "Ah, que legal, que tchuli, que tchuli". Enfim, foi aí. Mas Legal. travei de novo, comecei a fazer alguns presentes para regalar aos amigos aqui, e nessa de você conversa com um, conversa com outro, muito com meu marido, ele falou: "Vai, começa, tem que meter as caras". E esse recomeçar, eu acho que é difícil, porque são muitas barreiras, a gente não sabe como funciona, né, a parte Sim. administrativa daqui, conversa com um, conversa com outro, então eu comecei, né, montei o Gracias Cestas, que é eu montei no Instagram, né, que é um perfil, A gente vai colocar aqui, viu, gente, pra todo mundo ir seguir lá o Graça e as Cestas. obrigada, obrigada. É um E bom gosto, assim, tudo que a Ju faz é um carinho. Aqui ó, veio de Marbella pra cá, ai, tá. a gente tá novinho, gente, esquecemos É, aqui. aqui ó. Taças personalizadas, ai, tudo já Obrigada. Saúde, né, gente, saúde. Saúde, saúde, saúde. Pausa para o vinho. Ô Mas, Ju, enfim, só um adendo. sim. A Ju tá em Marbella, na região sul, Málaga, aquela região, então ela tá fazendo entrega sim ou sim, toda aquela região. Mas ela já mandou coisa pra cá, pra Madrid, ela já mandou coisa pra Portugal. Como que tá essa questão das entregas da Graça e as Cestas? Então, eu quero, claro, alavancar, né, essas vendas, abrir mais, mas eu estou entendendo como que funciona, porque não é muito fácil, né. Sim, sim. Claro,
Claro que a gente precisa entender, eu quero fazer um curso agora do funcionamento dessa gestão aqui, e ver se de repente eu abro para o online, né, ou, Que legal. porque eu acho que talvez a pessoa conseguir montar a cesta, assim, no site, talvez seja mais fácil, né. E aí vem todo uma construção aí de business plan e tal, que eu preciso Uau, colocar que para legal, que legal. montar agora no em 2026. A gente vai para o Brasil, a gente vai ficar quase um mês lá, vou dar uma pesquisada no que eu posso ver também de lá e trazer para cá, mas são ideias de presentes personalizados, né, exclusivos. O cliente Uhum. pode me falar qual é a ocasião e eu, dentro da minha criatividade, que eu me descobri criativa. Eu sempre fui Não, muito Ju, detalhista, sempre gostei da velinha, sempre gostei dos cheirinhos. muito. E assim Você é muito criativa e eu vou falar, você tem um toque, uma manualidade. Gente, é uma delicadeza. Gente, ela me mandou uma taça, eu pedi a taça, uma taça, mas ela mandou a taça toda embrulhada e o enfeitinho e o Que nome, lindo, e né. meu nome escrito na assim, obrigada. gente, É, são os detalhes que fazem diferença. Eu nossa, sempre, total. aonde eu tive, né, por todos os postos que eu já passei, eu sempre achei que a gente sempre pode mais, a gente sempre tem que entregar mais, né, e eu acho que é isso, Isso é né. muito de brasileiro. É, Agora que a gente tá na Europa, a gente isso é muito. Inclusive, eu tô serviços, aqui há né, não 2 só anos, eu nunca tinha visto uma empresa assim, né, que fizesse esse tipo de presente tão personalizado e chique, sabe, tem um ah, Essa cuidado. obrigada, manualidade não tem. Tem obrigada. algumas coisas Exatamente. aqui em Madrid, mas assim, não chega perto do que a Ju faz, assim. É, o que a Quero Ju faz trazer o graças pra cá. Obrigada, com certeza. Então, assim, a minha ideia 2026 é crescer, né, continuar a crescer. É um projeto que estava ali na gaveta, coloquei ele, eh, né, para ver como que funcionava. As amigas começaram a comprar, clientes. É legal que agora tem espanhóis que estão vindo, né. E isso é muito Ah. legal, porque eu preciso sentir também. Então, todas as compras, eu quero o feedback, eu peço, né, gentilmente, como que funciona, se gostou, como que eu gostaria. E todo mundo, né, tá com essa ideia que tem que seguir dessa forma. E aí vamos ver, né, o sucesso de graças aí mais pra frente. Mas obrigada. Ai, Então já esse viu. meu novo processo de reinvenção é regalar la gente, com muito Sim. gusto. É um novo filho, né, é um novo filho ali, Oh, e filhos. e e eu queria ouvir um pouquinho, Ju, desse seu momento hoje. Como é que tá a Juliana depois de 2 anos e meio? Depois de tantas perdas, depois de tantos recomeços, eu acho que um resuminho, assim, de como que tá a Juliana hoje, pensando no próximo ano, como, né, metas, você como família, com Dudu, com Joca, em relação à região onde vocês estão, onde vocês moram, com família daqui, família da França, família do Brasil. Um resuminho para você contar pra gente como que tá a Juliana hoje, depois de todo esse furacão. Ai, hoje eu respiro, né, sou grata, né, a Deus por tudo, né, sou tenho muita gratidão por isso. Hoje em dia eu falo que eu tô no processo ainda de estar um pouco mais, né, relaxada, mas eu tô feliz, muito feliz de ter reconstruído a minha família novamente. Joaquim pede irmãos, mas a gente ainda só Deus sabe, né. Marbella é um lugar muito lindo, né, a gente aprende todos os dias aqui com tudo. Hoje em dia, até hoje eu falo: "Nossa, eu nunca acho que passei nessa rua", então eu sempre estou aprendendo. Eu também entro em todos os lugares, todas as ruas, todas as lojas, fico fuçando. E eu gosto muito de morar aqui. Hoje em dia a gente tem o privilégio de também ter contato com essas pessoas maravilhosas, assim como vocês. Hum. Minha família, né, eu tenho contato com a minha família todos os dias, então eu tô aqui, mas eu tô lá, mas a minha irmã fala: "Fica aí". Tá Olha, eu tudo tô bem aqui, aqui. tá tudo bem aqui, mas eu sempre fui muito família, então, é natural, né. E eu acho que eu falo mais com eles agora do que antes. Não sei se Ah, você também, Total, também, também. comigo, né. total. E é uma honra estar aqui contando um pouco da minha vida pra vocês, falei bastante.
Foi uma Olha, delícia, uma eu tô me delícia. sentindo tão privilegiada de estar aqui te Ah, escutando, estar com obrigada. vocês 2 mulheres que eu admiro e que a Ju que fez essa conexão toda. Tô sendo super bem recebida, gente. Ah, Figo imagina, seco aqui que eu nunca obrigada. tinha comido, Eu biscoitinho. quero ver quando eu for aí se eu vou receber tudo isso também. Por Vocês favor, estão hein. vendo, ó, vocês estão vendo tudo que ela Olha, tá eu já fui pra ganhando. Madrid, você ainda não veio pra Marbella, você tem 2 bons motivos pra vir. Eu Eu não conheço preciso, Ana ainda Então, aí pessoalmente, você não sabia? conhece a Não Amanda conheço, pessoalmente. não conheço. Mas preciso. Ju, a gente tá muito feliz. Muito Obrigada. obrigada por ter compartilhado, não só Obrigada com a a gente vocês. agora, Obrigada com mesmo, mais Ju. pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente estão, assim, encantadas com a sua história. É uma história linda, que Obrigada. inspira, e te agradeço muito pela Obrigada, amor. Obrigada a recepção. vocês. Obrigada mesmo. E Obrigada mesmo, Ju. Eu acho que vocês o nosso consigam, né, perdão, que vocês não, consigam imagina, criar imagina, aí imagina. muitos episódios. Muito feliz com essa parceria de vocês. Eu acho que trazer você tem uma simbologia muito grande, né, Su? Tinha que ser a primeira. Eu lembro Sim. lá no primeiro episódio que alguém comentou assim: "Vocês precisam levar alguns convidados", e a gente já tinha em mente, eu e a Su e assim, as 2, se a gente tivesse falado junto, teria saído o nome Ju, Ah, assim, ao mesmo obrigada. tempo, porque tinha que ser você. Eu acho que por ser a nossa madrinha e por a gente ter se conhecido, por a gente conhecer um pouco da sua história e a gente ter esse carinho, a sua história é inspiradora, mas não pela tristeza que você viveu, mas por você ter recomeçado, sabe, A por você força, ter né. Uhum. tido essa força de falar: "Não, eu mereço, eu vou recomeçar". Eu acho que você teve esse olhar, então a gente queria te trazer aqui para deixar realmente para as pessoas que estão ouvindo, que estão, nos assistindo, essa história aí de amor, essa história de superação, e essa pessoa incrível que você é, de energia, de humildade, Muito de obrigada, eu sou apaixonada por você, Ui, eu vou chorar. eu adoro as nossas trocas, mas é verdade, você É. sabe, é sincero. E você me ajudou muito no processo do luto do meu pai, me ajuda agora quem vai chorar sou eu. Oi, é verdade. Ai, Me meu Deus. ajuda muito em relação a essas a esses momentos, né, aí que a gente vive, esses altos e baixos e tal. E é aquilo que a gente já falou em muitos episódios aqui. A minha história e da sua é uma história muito legal, porque a gente não se conhece pessoalmente. Mas o quanto a gente tem uma sintonia, a gente tem troca. Eu e você, Ju, a gente se viu uma vez, mas o quanto a gente se acolhe, o quanto a gente se gosta, o quanto a gente se cuida, independente da gente eh, poder abraçar fisicamente ou não, né? Falei pra vocês, hoje é um dia que eu gostaria muito de estar aí com vocês, de ganhar um abraço, de estar aí tomando vinho, de passar a tarde inteira com vocês, mas não podemos, então. Que bom que temos o privilégio de ter essa tecnologia e podermos trocar e de alguma forma, né, hoje com o nosso mudando de assunto pode, aí muitas pessoas possam aí nos ouvir e enfim. É Ah, é tudo isso, muito genuíno, né, amiga? Olha, sente o nosso abraço gente. aqui e realmente é uma amizade. Eu acho que a gente, a amizade talvez seja um dos episódios que a gente pode trazer aqui, vocês, né, no caso, que isso foi um dos meus lutos também, a amizade, né? Então a gente Trouxemos. Tá gravado já. poder criar novas amizades em um outro ambiente, é claro que assim, a gente tem, né, a cultura que dá um ponto a mais aí, mas a gente tem que tomar cuidado, né. Então, se abrir ao novo também com outras pessoas é um pouco Uhum. difícil, mas eu senti muitos valores, muito genuíno toda a nossa amizade, então acho que não tinha não porquê de tudo estar acontecendo, né, naturalmente. E é isso meninas, muito prazer, viu, muito obrigada. Obrigada, Prazer Ju. você estar na minha Obrigada a casa. você, Juju. Adorei, adorei. E venha, venha, venha. Venga! Amandi, tá, então a gente encerra esse episódio aqui cheio de emoções, felicidade, acolhimento, preenchimento, coração cheio de Obrigada. alegria. Muita gratidão Gratidão. e aos recomeços. Aos recomeços, meninas. Saúde, um beijo e até a próxima, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.